Boa tarde, espectador. Dando continuidade ao nosso programa Educação Acima de Tudo, hoje temos um amigo ilustre, o Éder. Ele é empreendedor, possui uma empresa de software e um dos focos dele é o software educacional. Então vamos conversar com ele sobre educação e tecnologia hoje, fazendo várias abordagens que podem interessar a você, espectador. E eu vou começar com a nossa pergunta de sempre. Éder, como você vê a escola pública? Pode se apresentar, depois responder. Olá, professor Fernando. É um prazer imenso estar aqui com o senhor. E eu acredito assim que a educação pública ela ainda está muito aquém daquilo que a gente espera. Ainda ela anda a passos bem lentos em relação a outros países. Mas, por um outro lado, a gente percebe que há um empenho do governo para tentar melhorar isso, né? Até porque a educação é o que dita a regra para que aquele aluno, que hoje é uma criança, amanhã governe esse país, né? Então, eu acredito que o país hoje ele ainda está atrás de muitos países, inclusive países vizinhos, mas existe essa vontade, essa dedicação do governo para tentar melhorar, mudar esse quadro, principalmente hoje com a aplicação da tecnologia, né? Não somente da tecnologia, mas de outros meios, né? A música, o bem-estar, enfim. Eu acredito que o governo ele tem tentado de diversas formas fazer com que a educação ela ganhe uma evolução a médio, curto prazo, talvez. Perfeito, Éder. Então vamos agora começar com uma pergunta interessante. Como é o nome da sua empresa? A minha empresa chama-se Peru Glu Glu. Exato. Eu achei um nome interessantíssimo. Qual é o motivo desse nome? Uma curiosidade que eu acho que vai interessar a todos. Esse nome Peru Glu Glu, graças a Deus, ele tem trazido para a gente bons fluidos, né? Assim, graças a ele conquistamos alguns clientes importantes. Esse nome veio de uma brincadeira, né? Eu já tenho empresa há um tempo e sempre usei alguns nomes que não eram tão criativos. E devido a isso, eu nunca consegui muito espaço no mercado. E um dia, numa brincadeira com a minha esposa, eu soltei esse nome, Peru Glu Glu, e eu achei que soou legal, soou um nome bacana. E como eu já estava num processo de começar esse desenvolvimento de softwares para educação, aplicativos, jogos educacionais, eu achei que esse nome talvez encaixaria bem. E como o nosso trabalho é um trabalho lúdico, o nome também acaba sendo lúdico. E aí, com essa ousadia, eu pretendi colocar esse nome junto com a empresa. E graças a isso, em várias empresas que eu vou para tentar fazer alguma reunião, para alguma parceria, alguma coisa assim, sempre comentam que esse nome é um nome que acaba tendo também um pouco de marketing, porque você nunca mais esquece ele, né? E fica um nome que é um nome engraçado, mas ao mesmo tempo que é importante passar respeito, porque é um nome que você grava fácil, só que também nos dá a responsabilidade de fazer algo bem feito, porque se você fizer algo com um trabalho de baixa qualidade, o cliente ele vai continuar lembrando desse nome e, consequentemente, também não te contratará mais, né? Então é um nome legal, interessante, eu sempre recebo esse feedback, que é um nome engraçado, mas ao mesmo tempo também tem essa responsabilidade de passar credibilidade através dele, né? Perfeito. E lá na empresa todo mundo sabe fazer o glu-glu perfeitamente? Lá é interessante porque todo mundo gosta desse nome. Ontem mesmo eu perguntei para um dos nossos colaboradores lá, e quando alguém pergunta para você onde você trabalha, né? Não, eu tenho o maior prazer de falar que eu trabalho na Peru Glu Glu, porque é um nome diferente, é um nome bacana, e a empresa também ela tem criado esse aspecto mais jovial, né? Para tentar atrair pessoas de mentes novas mesmo, né? Para agregar mais valores à empresa também, né?
Perfeito. Hoje, sua empresa que trabalha com tecnologia, quais são os principais focos tecnológicos da Peru Glu Glu? Hoje a Peru Glu Glu, o foco dela principal é desenvolvimento de jogos. Só que o nicho de mercado que nós tentamos pegar assim o máximo é na área educacional, tanto com editoras, com escolas, sistemas de ensino. Então hoje o nosso foco, o nosso maior tempo lá, nós ficamos trabalhando com isso, com desenvolvimento de jogos, infográficos, simuladores, todos voltados para a área educacional, que acaba sendo um complemento dos livros educacionais que as editoras fornecem para as escolas públicas e particulares. Perfeito. Me conte como é produzido um software educacional. Quais são os passos, o processo, como é feito esse trabalho lá dentro da empresa? Primeiramente, vem o conceito ou a ideia do editor ou do professor. Então, primeiramente chega a ideia e depois disso você recebe o roteiro. Ou esse roteiro é criado lá dentro. Então, nós temos uma equipe que desenvolve esse roteiro e aí, acima disso, depois disso, o próximo passo é a concepção. Ou seja, nós pegamos esse roteiro e passamos ele, nós gamificamos ele, nós passamos ele para um próximo passo, que é o passo de aplicar a tecnologia dentro desse roteiro. Então, por exemplo, um professor chega e fala, olha, eu tenho uma ideia de fazer um simulador de moléculas, um simulador de estados da água, alguma coisa assim. Então, nós desenvolvemos o briefing, depois o roteiro. Em cima desse roteiro vem a concepção, onde será cada tela, como será feito, qual vai ser a jogabilidade, qual vai ser a usabilidade, a experiência do usuário com isso daí. Também tem a parte didática, que é para saber se realmente esse conteúdo ele terá algum vínculo de aprendizado e não somente algo interessante ou algo bonitinho. Tem que passar conhecimento para o aluno acima de tudo. Depois disso, vem a parte de ilustração, onde nós temos os ilustradores, que eles criam os elementos, os desenhos, a arte em geral. Após isso, é passado por uma avaliação para ver se toda essa arte está dentro do que o professor esperava. E depois disso, passamos para a parte da programação, onde é feito todo o desenvolvimento de fato. E aí, depois vem a parte de qualidade, onde faz todos os testes, a parte de estresse mesmo, para ver se o aplicativo ou o programa ele não vai dar nenhum tipo de erro, nenhum problema na hora que o usuário estiver usando. E após isso, sim, ele é enviado para o cliente para ele poder colocar em produção para uso do aluno. Né? Perfeito. Agora uma pergunta que todo educador gostaria de saber. Hoje existe na área pedagógica e educacional uma grande discussão sobre os jogos educacionais. Nós temos duas vertentes bem diferentes. Nós temos a vertente que usa apenas como instrumento lúdico de complementação. E outros que acham que o jogo tem que estar integrado no processo de ensino-aprendizagem. É claro que a vertente apenas lúdica de complementação é criticada. E muitas vezes é difícil criar um jogo totalmente integrado ao processo educacional. Você vai fazer os dois porque vocês vão atender o cliente. Mas a sua clientela, qual é o maior uso de jogos educacionais? Aquele que é apenas complemento, tem uma parte lúdica, ou aquele que está integrado no processo de ensino-aprendizagem? Bom, o nosso maior cliente hoje, assim, a nossa maior fatia de mercado são as editoras. E as editoras, o foco delas é que esse conteúdo ele esteja totalmente integrado ao livro. Então, não somente a diversão, não somente o lúdico, mas sim que isso daí agregue algum tipo de conteúdo dentro ou que seja um complemento do livro mesmo.
Então, o que a gente comenta muito lá dentro, que é o seguinte, primeiramente, a gente tenta passar a diversão. E da diversão vem o aprendizado, porque o aprendizado é uma consequência da diversão. Se o nosso foco for primeiro ensinar, para depois ele se divertir, pode ser que ele não se interesse por aquele jogo ou alguma coisa do tipo. Então, quando é algo que é interessante, que é lúdico, na verdade, a ideia é tentar juntar os dois. É deixar ele o mais lúdico possível, o mais agradável. E, ao mesmo tempo, o aluno ele aprende, mesmo sem ele perceber. Então, conforme ele vai passando as fases, ou os níveis, ou alguma coisa desse gênero, dentro desse jogo, ele vai aprendendo junto. Um exemplo bem interessante é que, recentemente, nós estávamos produzindo um infográfico lá na Peruglu, que era sobre história. E eu confesso que eu aprendi mais história com esse infográfico do que na época quando eu estava na escola. Então, e ele é lúdico, ele é engraçado, ele é divertido e ao mesmo tempo ensina. E grava realmente na cabeça. Então eu penso assim que hoje em dia os alunos eles estão bem mais servidos com esse tipo de material do que principalmente na minha época, há 10, 12 anos atrás. Então, hoje, o lúdico e o conteúdo em si, eles andam paralelamente, mas é possível colocar os dois juntos. Dá para seguir os dois juntos sem nenhum problema. Olha, já que você falou nesse programa que você fez de história, pode dar alguns exemplos, como ele foi construído, que coisas interessantes existem nele para o aluno? Na verdade, ele acaba sendo, esse infográfico, ele era interativo. Ele tinha uma roleta, onde você clicava nessa roleta, ela girava e ia dando as casinhas que você vai passando dentro desse tabuleiro. Imagina um tabuleiro de ludo ou alguma coisa do tipo, e aí com isso, o aluno ele ia respondendo algumas perguntas e cada vez que ele acertava, essas perguntas iam mostrando algum tipo de vídeo ou uma sequência de imagens daquela época. Então era algo muito interativo e muito rico em conteúdo. Então o aluno ele passava às vezes até horas brincando com esse infográfico e ele nem percebia o quanto que ele já estava aprendendo com isso. Então você tem elementos gráficos de personagens daquela época, como Dom Pedro Álvares Cabral, Dom João VI, enfim, vários personagens que antigamente estavam presos dentro de um livro, de uma forma estática, de uma forma que às vezes o aluno passa a página e nem percebe. E quando você tem um conteúdo interativo desse, isso leva o aluno a entrar dentro daquele universo. Então ele tem acesso a vídeos, a fotos, a dados, a informações, a uma sequência cronológica de datas e eventos. Isso daí faz com que o aluno ele fique muito mais interagido com aquilo que aconteceu no passado. E nada mais é do que algo que ele já viu no livro, só que ali é totalmente diferente porque ele entra realmente naquele universo. Uma coisa, vocês chegam a fazer pesquisa com os alunos para saber se eles estão gostando do seu software ou você deixa isso a cargo de quem contratou o serviço? A princípio, toda essa parte de pesquisa ela tem sido feita pelo próprio cliente. Então, por exemplo, as editoras ou as escolas fazem essa pesquisa. O que nós fazemos depois é fazer essa pesquisa com os clientes. Qual que está sendo o feedback dos seus alunos? Então, aí com isso, eles passam para a gente, olha, tal peça foi legal, tal peça não foi muito bem aceita. Uma coisa que a gente faz muito lá na Peruglu é o projeto do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Esse PNLD é o melhor feedback que nós temos, porque é ele que dita o que será enviado para as escolas e o que não será enviado. Então, a cada ano, nós recebemos algumas peças que foram feitas no ano anterior, que não foram aprovadas pelo PNLD. E com isso, nós conseguimos filtrar o que é interessante para o governo ou não. Isso daí, quando é feito para o PNLD, é mais fácil. Quando é para o mercado, é algo que é um pouco mais fechado. Aí, realmente, quem pode nos dar esse feedback é somente o cliente mesmo. Quando é o PNLD,
nós acabamos tendo esse feedback sempre um ano depois, que é quando voltam algumas peças que não foram aprovadas. Certo. No caso do PNLD, vocês têm feito de várias disciplinas. E é aprovado juntos os jogos dentro do PNLD? Ele faz parte da escolha do governo? Sim. E vocês têm participação nisso e sabem quais são os requisitos? Exatamente. O PNLD, ele lança todo ano um edital. Esse edital contém todas as informações. Onde cada peça interativa será exibida, se vai ser no computador, se vai ser num tablet, quais os tipos de navegadores, quais são as disciplinas e quais os anos, se é primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, se é o fundamental 1, 2 ou médio. Então, tudo isso daí é discriminado na hora que vem para a gente o projeto. Então, isso daí é algo que o governo, quando ele vai fazer a aprovação, ele olha o conteúdo do livro, obviamente, e depois, junto a isso, os objetos educacionais. Tem editoras que são aprovadas os livros, mas os objetos não. E tem editoras que são reprovadas justamente porque os objetos não têm conteúdo. Então, isso é muito relativo. Todo o conteúdo ele é visto de uma forma, de um todo, um pacote fechado. Se o livro está bom, mas os objetos não, pode ser que essa editora ela seja reprovada. E o contrário, se o conteúdo digital está bom, mas o livro não, aí com certeza a editora é reprovada. Então esse que é o feedback que a gente tem disso daí. E todo ano a gente recebe uma planilha com as editoras que foram aprovadas, se ali tem algum dedinho nosso de algum conteúdo que foi feito lá internamente, né? Então todo esse controle é feito anualmente lá na empresa. Então vocês têm esse controle, Sim. Vocês sabem a participação de vocês no mercado. Exato. E tem um feedback claro de tudo isso. Sim, com certeza. E ele está sendo bom, esse feedback? Com certeza, graças a Deus tem sido bem bacana, tem agregado novos clientes, já temos projetos já para pelo menos até o meio do ano, assim, de bastante coisa já rolando, assim, editoras entrando em contato com a gente. Então é um trabalho que hoje, graças a Deus, o próprio nome ele já está levando o que ele faz. Então hoje conquistamos uma fatia de mercado muito interessante e só tende a melhorar cada vez mais. Claro. E a divulgação de vocês é direta com as editoras, então? Exatamente, é totalmente pessoal. Eu particularmente vou a cada editora, converso, mostro exemplos, mostro o que já foi feito anteriormente, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. São dadas dicas, são dadas algumas opiniões do tempo de experiência que a gente já tem para tentar cada vez mais ganhar clientes, né, e aumentar o nosso nicho de mercado. Olha, parabéns. Nós vamos fazer uma pausa e dentro de alguns minutos voltaremos com essa entrevista que acredito está interessante para você, espectador. Obrigado.